3, 2. Vamos então começar aqui o item 27. Nós vamos começar biologia. Como nós já vimos, biologia é a ciência responsável pelo estudo da vida. Questão 27. Como devemos compreender a natureza? A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação dos seus discípulos. Evolvendo é evoluindo, né? Então a natureza é sempre o livro divino. O livro serve para educar, o livro serve para esclarecer. Onde as mãos, e aqui as mãos é no sentido de trabalho, no sentido do trabalho, da obra, né, de Deus. Onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Aí nós vamos lembrar Kardec, quando ele coloca que passado e futuro para Deus é o presente. Não existe passado e futuro. Por isso que ele coloca aqui, onde as mãos de Deus escrevem. Ele não colocou nem escreveu, nem escreverá. Ele colocou escrevem, né, no presente. Escrevem a história da sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente. Nós estamos devagar, mas estamos evoluindo sim, constantemente, com o esforço e a dedicação de seus discípulos, né? Com o esforço e dedicação daqueles que seguem a vontade, que seguem os ensinamentos que Deus envia para a Terra. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo com V maiúsculo, divino, em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra. Vamos lembrar lá na Gênese mosaica, né? A questão do verbo, Deus disse, faça a luz. Então a questão da formação da energia do verbo, é isso que eles estão perguntando. A questão se em todos os reinos da natureza, né, as manifestações de vida, né, significam essa expressão do verbo divino, né? Criação de Deus e em escala gradativa, né? Nós vamos mineral, vegetal, animal, hominal, quer dizer, gradativamente em evolução, né, nos processos de aperfeiçoamento, que vai se aperfeiçoando de um para o outro, né, até chegarmos em hominal. De hominal nós continuamos no aperfeiçoamento para chegarmos a sermos espíritos puros, que é a determinação de Deus, né? Sim, responde o Emmanuel, em todos os reinos da natureza, todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal. Todos os indivíduos, em todos os reinos, em todos os estágios, todos os indivíduos, né, da mônada ali, da célula, do princípio inteligente, até chegarmos, né, do átomo ao arcanjo, né, até chegarmos a ser um espírito puro, e continuaremos para sermos espíritos crísticos e por aí vai. É o que ele está colocando, catalogam, né, os seus valores, vão analisando, vão recebendo, vão trabalhando, vão se moldando dentro dos valores de Deus e as aquisições sagradas, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal, porque nós somos imortais. Então nós vamos recebendo esses ensinamentos, recebendo essas orientações, vamos através do tempo, porque Deus ensina com o tempo, nós vamos crescendo e nos aprimorando, porque somos imortais e vamos caminhando eternamente. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar? E em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física, né, da genética, para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem
as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? No caso dos espíritos evoluídos, senhores de realizações próprias inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido. Então, o que nós estamos com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material? O que o Emmanuel está nos colocando aqui? No caso dos espíritos evoluídos, então, naqueles espíritos que já estão aqui na Terra num processo de uma evolução maior, ou que estão aqui na Terra em missão principalmente, os espíritos que estão aqui em missão, eles estão sim trabalhando naquele corpo que eles vão reencarnar, e eles têm uma ligação, digamos assim, menos hipnótica, menos adormecida. Então eles continuam o trabalho deles, eles continuam exercendo a vida deles em desdobramento, né? Mesmo enquanto o corpo está se formando, mesmo enquanto a criança é pequena, até os 7 anos, eles continuam, porque eles não precisam desse começo. Então eles estão ali, estão encarnando, estão se preparando, mas eles estão com mais lucidez. Eles não estão totalmente apagados, eles não estão naquela hipnose que as crianças de encarnação mediana, né, como a maioria de nós está, para que os pais possam educar. Como vem em missão, eles têm trabalhos a realizar. Então, o que ele está colocando aqui? No caso dos espíritos evoluídos, senhores de realizações próprias inalienáveis, quer dizer, intransferível, o trabalho deles, as coisas que eles têm para fazer são intransferíveis, então eles continuam o trabalho deles no plano espiritual. Essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus, junto com os espíritos elevados que estão coordenando a reencarnação e o processo, o porquê, né, daquela reencarnação, daquela missão, que operam nesse sentido com vistas ao porvir, com vistas ao futuro de suas lutas no ambiente material. Então vão ajudar, vão cooperar com ele para que ele continue o trabalho, para que ele possa desenvolver a sua missão aqui na Terra dentro daquilo que ele veio fazer. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes é o que nós somos, né? Aqui na Terra, no planeta de prova e expiação, o que nós somos é rebelde, revoltado, insensível, imaturo. Então ele coloca, temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, têm que aceitar aquilo que os prepostos trabalhadores do Cristo colocam, os quais escolhem, quem escolhem? Os prepostos. Os trabalhadores do Cristo é que vão escolher escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. O espírito em missão, ele vai determinar o que vai acontecer, o gen, ele vai estar trabalhando ali, vai estar trabalhando junto ao corpo, e ele tem uma ligação menor ali com essa primeira infância. Um espírito que é o normal nosso, rebelde, insensível, tolerante, que está aqui para aprender, ele vai receber no seu corpo, né, uma organização. Nós vamos ver no capítulo 13 de Missionários da Luz, o reencarne do Sigismundo. Ele tem ali toda uma organização do corpo dele, ele programa um problema cardíaco. Então ele tem tudo ali, é um espírito mediano, né? Um espírito mais rebelde, um espírito mais difícil que está vindo numa reencarnação compulsória, como o pai do André Luiz e as amantes dele que vão reencarnar ali para serem ajudados pela mãe do André Luiz, eles não vão participar de nada. São os prepostos, são os trabalhadores ali do departamento de reencarnação que vão colocar tudo aquilo que eles precisam no corpo, no processo ali, naquela engenharia genética que é montada,
no departamento de reencarnação, vão colocar tudo aquilo que aquele corpo precisa para aquela reencarnação, para aquele estudo, para aquele aprimoramento. Por isso que ele diz que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, né? Virtudes, amor, altruísmo, são os valores indispensáveis de um espírito superior. Então, são espíritos necessitados de aprendizado, os quais tendem a aceitar a deliberação dos prepostos referidos. Tem que aceitar a deliberação dos trabalhadores do Cristo, os quais escolhem as substâncias que merecem, ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Né? As situações, às vezes, difíceis, dolorosas, de nascimentos com doenças ou com deficiências, com problemas, né, genéticos, problemas que vêm ali desde do útero, porque são necessários para o crescimento e para o aprendizado. Há órgãos no corpo espiritual, ele coloca aqui, dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseiras no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. O que o Emmanuel está colocando aqui? Que quanto mais evoluído for o espírito, mais sutil é o seu perispírito, portanto, como eles perguntam aqui, o corpo espiritual, qual que é o corpo espiritual? O perispírito. O seu perispírito, por ser sutil, por ser etéreo, não vai ter órgãos, mas isso é o espírito elevado. Um espírito que tem necessidades ainda de aprendizado, que tem dificuldades em relação a sua vida espiritual, que tem dificuldades, está muito ligado à terra, está muito ligado à matéria. Nós vamos ver o André Luiz, né? Ele fica 8 anos, né, ali no umbral grosso, em situação difícil, né, com os problemas dos órgãos digestivos dele ali, precisa de ir para o hospital, precisa de tratamento. Então, esses órgãos, eles vão aparecer no perispírito por causa dessa ligação com o corpo físico, por estar ali, que é o que ele coloca aqui, né? Aqueles que estão nas esferas espirituais mais próximas do planeta. A gente não pode esquecer que o umbral está aqui junto à crosta terrestre. O nosso lar é umbral, né? Ou as casas parecidas com o nosso lar ainda é umbral. É um umbral melhorado, mas é umbral. Então vai-se para o hospital, vai se tratar esses órgãos que estão danificados, que estão com problema. Por quê? Porque o corpo ainda está, o corpo perispiritual está muito ligado ainda às coisas da matéria, ao corpo físico. Então não é um perispírito etéreo, não é um perispírito sublimado, é um perispírito ainda com uma matéria mais densa. Então esses órgãos vão aparecer por causa do comando cerebral, por causa da ligação com o planeta Terra e da ligação com o corpo físico. Quanto mais evoluído for o espírito, menos ligação ele tem com as coisas da Terra ou com o corpo físico, que é só uma vestimenta. Mais etéreo, mais sublimado, mais quintessenciado é o seu perispírito, ele não vai ter nenhuma necessidade nem de alimentação, nem vai ter órgãos internos. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Ele está perguntando aqui, a gente vamos ver aqui a resposta dele. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição. A partir ali da primeira célula, do zigoto, já o perispírito do reencarnante está ligado ali ao perispírito da mãe, né? Então ele já está ali. Então as primeiras manifestações da primeira célula logo após a fecundação já tem a manifestação do espírito reencarnante ali. Então desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual
experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, né, o mais elevado, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, né, os espíritos mais densos, com mais dificuldade, goza de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Quando é que se consolida os laços materiais? Em 3.000 dias, né? Mais ou menos 7 anos. Então é o que eu estava colocando antes. O espírito mais lúcido, o espírito mais elevado, aquele que está em missão, ele goza de inteira liberdade. Ele não está, né, nem com a memória apagada, nem naquela hipnose, né, da primeira infância. Ele goza de liberdade justamente porque ele tem trabalhos a realizar. Ele está vindo para a Terra por missão. Então isso acontece só com os espíritos extremamente elevados, que estão aqui em missão. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? O Emmanuel responde, essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como os chamados, abre aspas, sinais de nascença, fecha aspas, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Então, o que é essa interpenetração dos fluidos? É a questão da genética. É a mãe tá passando a sua genética, né, através, né, do esperma que fecundou aquele óvulo. O pai também está passando a sua genética. Então, existe essa interpenetração fluídica na formação daquele corpo. Agora, o espírito não. O espírito, ele é formado, ele foi criado por Deus, ele está no processo evolutivo. Ele não é aquela pessoa, ele está naquela persona, está naquele personagem, né? Eu estou, Sandra, eu sou um espírito em evolução. Eu tenho experiências, várias reencarnações, várias experiências com vários egos ou várias vestimentas diferentes. Fui João, fui Pedro, fui Maria, mas eu sou um espírito que tem uma vida. Nós temos várias existências, mas a vida é uma só. Desde o momento que nós fomos criados até a eternidade, nossa vida é uma só. Então, o que ele coloca aqui, né? Que a ciência ainda não conhece toda essa interpenetração, mas, né, que nós temos os sinais de nascença, nós temos as questões ali, né, da genética, né, do corpo físico trazer a genética do pai e da mãe. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie. Por que eles estão perguntando isso? Porque se nós pegarmos um embrião desde o zigoto, ali como ele consegue se formar, ele passa desde o processo da célula para todas as transformações que ele passou aqui pela Terra. Nós vamos vendo essas transformações acontecendo ali no embrião. Por isso que ele diz, assim como se verifica com o embrião material que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie. Com certeza é um médico, né, um biólogo que está fazendo aqui a pergunta. O Emmanuel responde, essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar diretamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Ou seja, quanto mais evoluído, mais distanciado de lembranças. Porque aqui ele está falando, ele vai ter as lembranças. Quanto mais culpa, quanto mais remorso, quanto mais dor, mais ele tem essas lembranças consigo daquilo que ele precisa acertar e que ele precisa regenerar. Estamos falando aqui
do espírito, né? O espírito vai ter essas lembranças. Quanto mais evoluído for o espírito, ele não tem culpa ali, ele não tem necessidades não tem expiação, porque o espírito evoluído, ele está aqui na Terra em missão. Então ele não vai ter essas lembranças, ele já lidou com todo o seu processo. É isso que ele está colocando aqui. Por isso que ele diz, essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece a alma encarnada de se portar diretamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na Terra, dessa rememoração, né, das experiências materiais. Quanto mais evoluído, menos memórias, menos lembranças, porque as coisas estão resolvidas. Então, quanto maiores as aquisições de sabedoria e amor, né, de evolução, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na Terra dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir, né, abdicar, dispensar pela sua expressão superior de espiritualidade. Ele não vai ter necessidade dessas lembranças e desses sentimentos de remorso, de culpa, porque isso já foi resolvido em encarnações anteriores. Aqueles que estão numa reencarnação de provações ou de com expiação vão ter essas lembranças, porque eles estão ali, às vezes, num sofrimento muito grande pela culpa. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual. Vamos lembrar que a árvore genealógica é aquela montagem que é feita, né, da questão da consanguinidade, né? Quem gerou quem? Meu bisavô, tataravô, e vai vindo tataravô, bisavô, avô, pai. Então vai formando aquela cronologia de gerações, né? Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares e, ora, nos trabalhos regeneradores da Terra. Ora, na luz santificante dos planos siderais. Transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos, né? O ódio, a mágoa, o rancor, em sagrados liames e sagradas ligações do espírito. Então, na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e no aumento, na dilatação dos afetos familiares. Se unindo no plano espiritual, se une aqueles por amor, por afeto. E, ora nos trabalhos regeneradores da Terra, ora na luz santificante dos planos siderais, quer dizer, ora encarnado, ora no plano espiritual desencarnado, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos, a mágoa, a raiva, o ódio, em sagradas ligações do espírito, onde as pessoas vão se ligar por aquele ódio, por aquela raiva e vão se transformar. Então, uma mãe e um pai que recebem o espírito de um desafeto, alguém que eles têm muita mágoa, vão ter dificuldade ali de lidar? Vão ter, mas vão transformar aquela mágoa, vão transformar aquele rancor, aquele ódio em amor. E isso vai modificando. Quando voltar para o plano espiritual, já vai ter alguma ligação, né, por causa daquela encarnação em que foram pais e filhos, e as coisas vão se acertar. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível. Quer dizer, a árvore genealógica, como a gente conhece aqui no planeta, na Terra, não se transporta ao plano invisível, porque aí, né, no plano invisível, os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. A genética está submetida a leis puramente materiais? As leis da genética encontram-se presididas
por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, o que são esses agentes psíquicos? Remorso, culpa, né? Esses sentimentos que ficam remoendo, porque nós não temos um juiz, né? Nós vamos ver nos livros de André Luiz essas implicações. Ninguém vai chegar, você fez tal coisa, você vai receber isso. Não, somos nós mesmos, é a nossa consciência, somos nós que vamos pedir a reparação, somos nós que vamos pedir para voltarmos e podermos consertar aquilo que nós fizemos. Então, por isso que ele diz que as leis da genética, né, aquilo que faz com que a gente reencarne com aquele pai, com aquela mãe, tá tudo imbricado, tá tudo entrelaçado num processo kármico, num processo de lei de ação e reação, onde cada um vai pedir perdão e vai ser perdoado, e vai perdoar, e vai aprender a amar, vai dissipar as mágoas. Então, é um processo ali de ajuste em grupo. Então, essas leis que regem a genética são presididas por numerosos agentes psíquicos, agentes que estão na mente, e a mente está no espírito, não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver com essa vestimenta física, que a ciência da Terra está longe de formular, está longe de entender, né? Dentro do nosso materialismo. Esses agentes psíquicos, né, que são esses sentimentos, muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Então, muitas vezes, são os mensageiros, são os trabalhadores, são aqueles que estão ali no plano espiritual, nos ajudando a nos aprimorarmos, a nos melhorarmos, são eles que vão, né, trazer as necessidades, vão trazer ali junto à genética. Então a gente vai ver o plano reencarnatório ali, vão trazer na genética aquilo que a pessoa precisa aprender e precisa passar. A gente vê isso muito claramente no livro Memórias de um Suicida. Nós vamos ver lá o Mário Sobral, que é uma das cenas impactantes, né, do livro, no final do livro, quando o Mário Sobral, porque ele enforcou a Eulina, né, que foi a amante dele, ele abandonou a família, abandonou os filhos, ele mata a amante, ele enforca a amante, depois ele se enforca, e aí nós vamos ver que ele pede ali para reencarnar, porque ele não aguenta a culpa, ele quer se livrar de tudo aquilo. Aí o Camilo, que é o personagem principal do livro, quando ele está indo para os lugares do processo, né, de engenharia genética ali, para começar o processo para a reencarnação, eles veem que as mãos dele somem e as mãos aparecem no pescoço dele como enforcá-lo, e ele começa a dar tchau para os amigos que ficam ali só com um cotoco de braço. Então são as necessidades que ele vai ter. Então o perispírito dele já está ali se moldando para o reencarne que ele vai ter, né, com problemas de respiração, com problemas ali por causa do enforcamento e com só o cotoco, sem as duas mãos. Então, repetindo aqui, né? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque os geneticistas comumente se deparam com incógnitas inesperadas, né? Vão se deparar com aquelas situações que eles não conseguem entender, não conseguem explicar dentro da genética, que deslocam o centro de suas anteriores ilações, de suas conclusões anteriores. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? A genética pode criar na ciência, pode realizar coisas que melhorem o homem? Aí a gente tem que perguntar, melhora o homem como?
geneticamente, né, um corpo que corre mais, um olho que enxerga mais, um corpo que dure mais tempo, ou, né, a genética de alguma forma vai poder melhorar o homem verdadeiro, né, o espírito, para crescer e melhorar. É a pergunta que ele está colocando aqui, esse melhor em homem, aí o Emmanuel bate na... Ele coloca bem claro, fisicamente falando, quer dizer, na questão do físico, da matéria, da vestimenta, fisicamente falando, a própria natureza do orbe, né, do planeta Terra, vem melhorando o homem, continuamente nos seus processos de seleção natural. Desde o sapiens sapiens até hoje nós já melhoramos muito a nossa genética, o nosso corpo, a nossa comunicação, a gente está se aprimorando. Nesse sentido, perdão, nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, ou seja, se a genética começar a entrar dentro das colocações do entendimento do espírito, porque nós somos espírito, nós não somos o corpo físico. Então, o que ele está dizendo aqui, se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia. Eugenia é o estudo, né, para métodos de melhoramento e de aprimoramento da genética humana, né? A eugenia que tem aquelas teorias de corpos e seres perfeitos. Os grupos que estudam a questão do aprimoramento do corpo físico, que está hoje, nós vemos experimentos na Espanha, em Portugal, experimentos já bem adiantados de fetos onde são tirados marcas genéticas de doenças e patologias do pai ou da mãe, fazendo com que o embrião não tenha essas patologias. Mas aqui o livro é de 1940, né? A genética estava bem nos seus primórdios, estava começando aí ainda os seus estudos. Então vamos voltar aqui quando ele diz: se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere, né, em marionete abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Então a eugenia, nós vamos lembrar lá, né, que é o que sempre vem à mente de Hitler, de querer ter uma raça pura, né, onde não existe doença, onde não existe defeito e não existem negros, não existem outra cor que não seja o ariano branco. É assustador, mas a eugenia sempre se propôs esse tipo de coisa, de aprimoramento de raça. Isso é realmente assustador. As combinações de genes aconselhados pela genética podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações. Alguns cientistas da atualidade, né, da atualidade de 1940, proclamam essas possibilidades, né, achando que a genética e a ciência da genética pode melhorar o homem, pode melhorar e aprimorar o corpo físico. Nós somos espírito, o nosso aprimoramento é através do tempo, do estudo, do autoconhecimento, né, da elevação. O Emmanuel sempre enfatiza bem isso. Então, alguns cientistas da atualidade proclamam estas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade
é atributo da individualidade espiritual inacessível aos seus processos de observação. Por quê? Porque a mente não está no corpo, a mente está em nós, nós somos espírito, o corpo é só uma vestimenta. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Então, o estudo da genética vai ficar sempre dentro da matéria, dentro da vestimenta, a essência, aquilo que é o fundamental, que é o que está na mente, é o que está na psique, né? Aquilo que nós trazemos conosco, de vidas passadas, de existências passadas, isso está em nós, isso está no espírito. E a ciência materialista, né, está longe ainda de estudar ou chegar nesse aprimoramento. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas, né? E aqui a gente bota aspas nesse exatas, porque era um pensamento de 1940, hoje a gente sabe que não são tão exatas assim, do mendelismo. Vamos lembrar que Mendel, né, um cientista britânico, que estabeleceu as leis da hereditariedade. Então, o mendelismo realizou experiências notáveis, porém, ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas, né, de suas observações concretas. Faz-se necessário considerar igualmente que, em cada decrescente nos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações, pelo material simples e primitivo tomado para as suas observações práticas. Cada decrescente, né? Mineral, planta, animal. Então, dentro dessas análises, estudando uma planta, ele consegue ter resultados positivos, porque é uma colocação primitiva, né? É isso que ele está colocando aqui. Pelo material simples e primitivo, tomado para as suas observações práticas, tais como os amplexos celulares de plantas e de animais, constituídos por expressões rudimentares. Em escala ascendente, ou seja, em escala superior, contudo, onde a evolução psíquica, aí a questão da mente, a questão da evolução, e aí nós estamos falando de espírito, não tem mais nada a ver com o corpo. Então, contudo, onde a evolução psíquica apresenta as suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublimes de operações. Então vai ter sempre, né, essa colocação que a genética, estudando só o corpo físico, não vai encontrar as respostas. A hora que estudar também o espírito, né, a alma, que é o espírito encarnado, aí vai começar a entender como é que as coisas funcionam. Quais as causas do nascimento de monstruosidade entre os homens e entre os animais? Não podemos esquecer que entre os homens esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento. A gente não pode esquecer que a Terra, nós estamos só no segundo degrau na escala evolutiva, é a Terra de provas e expiações. Então, os sofrimentos, a dor ainda é uma situação criada por nós, né? Porque Deus ensina com amor, Deus ensina com o tempo, né? A deformidade, a má formação aqui na Terra, o sofrimento, ele é decorrente do nosso livre-arbítrio que violou as leis de Deus. Então, a lei de ação e reação, de causa e efeito, é uma lei universal de Deus, e quando nós violamos essa lei, nós pura e simplesmente recebemos de volta aquilo que nós enviamos. Então, Deus castiga? Não.
Nós pura e simplesmente violamos a lei de Deus e recebemos de volta, porque a lei de causa e efeito é uma lei universal de Deus. Nós emitimos, recebemos de volta. Se emitimos coisas boas, recebemos de volta coisas boas. Se emitimos coisas ruins, vamos receber de volta as mesmas coisas ruins que nós mandamos. Então, o que ele está colocando aqui, a gente não pode esquecer que a Terra é uma escola preparatória de aperfeiçoamento. Os produtos teratológicos, né, os produtos de má formação, né, as aberrações, constituem luta expiatória não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado, sob penosos resgates do pretérito delituoso. Como eu estava falando do Mário Sobral, reencarnando com problemas respiratórios, sem as duas mãos, extremamente pobre, né? Ele reencarna numa situação extremamente difícil, porque ele abandonou filho, abandonou família, não deu valor ao que ele tinha. Então, são as situações ali, ele recebe de volta tudo aquilo que ele emitiu, tudo aquilo que ele fez na encarnação dele como Mário Sobral. Então, vamos lá. Os produtos... Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica, da evolução do corpo. Os animais estão começando ali o processo evolutivo, né, da montagem, da iniciação do corpo. Então faz parte desse processo evolutivo, faz parte dessa trajetória para chegar ao hominal, a necessidades também desses processos, né, de aprimoramento, desses processos, às vezes dolorosos desse aprimoramento. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é uma vasta oficina. O que vai para a oficina? Aquilo que precisa de conserto. Então, a Terra é uma grande oficina. É isto que o Emmanuel está dizendo. Estão aqui na Terra todos aqueles que têm defeitos, todos aqueles que precisam ser consertados. Então, a Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, né, os trabalhadores do Cristo, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Então, eles estão sempre aqui trabalhando, aperfeiçoando tudo aquilo que foi colocado e também acompanhando para que a gente possa realizar o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Nós estamos aqui, nós temos a nossa família espiritual trabalhando para tentar nos ajudar, para tentar fazer com que a gente cresça, evolua. Nós temos os nossos mentores, nós temos a nossa família encarnada aqui na Terra. Também, né, nós estamos em grupo aqui para tentar melhorar, para tentar crescer, para tentar se aprimorar. Então, nós estamos aqui. Como diz Paulo, né, nós estamos sempre sendo olhados por uma legião. Nós temos uma legião daqueles que nos amam e temos aqueles que não nos amam, que são os nossos irmãozinhos instigantes. Mas como diz o Chico, nós também temos que ser gratos aos nossos irmãozinhos instigantes, porque eles nos fazem crescer. Nós temos que ser gratos a tudo. Aqueles que nos amam e aqueles que nos detestam, porque é com essas instigadas, é com esses cutucões daqueles que não gostam de nós, que a gente vai caminhando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se melhorando. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas sessões de esforço, os homens são mau alunos ou trabalhadores rebelados, né, rebeldes. É o que nós mais somos aqui na Terra, mau alunos e rebeldes. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Todavia, encontram a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados. Então, eles vão estar sempre realizando o trabalho,
Somos nós que somos refratários aos ensinamentos. Somos nós que somos refratários à ajuda que eles querem nos dar. É isso que o Emmanuel está colocando aqui. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Gente, nós temos aqui, vocês estão escutando, né? Eles começaram agora à tarde, então nós estamos escutando aqui as crianças brincando, é longe aqui do prédio, num pátio que tem aqui, as crianças estão brincando, mas a alegria e o alvoroço deles é tão grande que eu sei que vocês estão escutando aqui. Mas vamos lá, não deixa de ser um fundo alegre nessa brincadeira das crianças. Então vamos continuar aqui. Quando ele diz que nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Eles vão estar sempre realizando o mesmo trabalho. Todavia, encontram a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energias puras, né, as fontes das energias de Deus, né, que todos nós temos, que todos nós recebemos e que eles emanam para nós, então, razão pela qual a fonte de energias puras não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam, operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objeto constante do carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos do seu destino. Nós recebemos sempre ajuda, nós recebemos sempre do plano superior, com a melhor boa vontade, eles estão sempre à nossa volta, esperando a gente pedir, esperando a gente querer melhorar, esperando a gente querer receber essa ajuda. Eles estão sempre dando, nós é que somos refratários, nós é que não queremos receber essa ajuda. A fecundidade e a esterilidade são provas. No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão do seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe. Para o espírito que na Terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Então, para o espírito, encarnado ou desencarnado, não existe esterilidade, porque alguém pode não poder gerar uma criança, mas isso não quer dizer que ela não pode ser mãe. Ela pode adotar, ela pode criar. E a fecundidade, ela é espiritual e para inúmeras coisas. Então, temporariamente, por uma necessidade, por uma questão de efeito, né? A causa foi anterior, aquela mulher pode estar estéril, aquele homem pode estar estéril, mas isso não os impede de ser pais ou de serem mães, né? E não impede também a fecundidade espiritual, criarem coisas, criarem obras de arte, criarem música, criarem experimentos maravilhosos para ajudar os seus semelhantes. Por isso que ele diz, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que na Terra ou fora dela, encarnado ou desencarnado, pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. A ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, né? Vamos lembrar Charles Darwin, né? com as suas teorias, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do espiritismo. Quer dizer, as leis, as colocações de Darwin, né, da evolução das espécies, as ciências que estão estudando uma série de coisas, vão aproximar
a ciência vai aproximar o homem de Deus, ou a ciência vai se aproximar de Deus? É isso que eles estão perguntando aqui, né? Que a ciência vai se aproximar dos conceitos, das ideias que o Espiritismo está trazendo? Eles perguntam aqui. Então, essa ideia de evolução, as ideias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do Espiritismo? Aí vamos lembrar Kardec, né? Porque o Kardec coloca que o Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões, porque todas as religiões vão chegar uma hora que vão conhecer a vida após a morte, vão conhecer a reencarnação, vão conhecer o plano espiritual. Então é isto que o Kardec quis colocar. O Emmanuel responde aqui: todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre, no planeta Terra, caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo no abraço final com a verdade suprema. Todos nós aqui na Terra caminhamos para a evolução, caminhamos para nos melhorarmos. A ciência também caminha, né? Caminha num processo evolutivo que vai fazer com que ela reconheça cada vez mais as questões psicológicas, as questões da mente, né? Cada vez mais a ciência vai se aproximar de que a mente não está no corpo, né? A mente está, nós somos espírito, vai se aproximar dessa separação espírito-matéria, que é o que o Espiritismo traz. Terceira revelação traz o mundo espiritual, traz a verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual. Pode levar 500, 600, 1000 anos, 200 anos, não importa. Mas o caminhar da ciência é para isso, é para que cada vez mais a ciência se aproxime da doutrina, das explicações que os espíritos trouxeram. Lembrando aqui, quando a gente fala de doutrina, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da doutrina espírita, que é uma ciência e uma filosofia. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos ver psicologia. Nós paramos aqui na questão 41. Até lá!